Oiê, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para o nosso segundo dia da segunda temporada do Discipulado. Bom, o nosso tema de hoje é o processo do discipulado plantio. Ontem nós aprendemos sobre o preparo do solo para que o discipulado comece a acontecer. Hoje nós veremos sobre o plantio desse solo para que mais uma etapa do discipulado aconteça. Vou mostrar para vocês agora sobre o ciclo e em que fase nós estamos. Como eu disse, nós sempre vamos voltar e mostrar. Bom, pessoal, aqui nós temos o ciclo. Mais uma vez, né? Como eu disse para vocês, nós vamos voltar nesse ciclo todos os dias dessa segunda temporada. Nós já passamos aqui pelo preparo do solo e hoje nós vamos comentar sobre o plantio das sementes. Então, bora aprender o que tem que acontecer nessa fase desse ciclo. Agora que nós já vimos o ciclo, nós vamos averiguar na palavra de Deus o que ela tem a nos ensinar sobre isso. Bom, eu recomendo a vocês que leiam o capítulo 4 de João, dos versículos 1 até o 18. Eu não vou ler para que o nosso vídeo não fique tão grande. Nós vamos ler apenas os versículos 13 e 14 e depois eu vou explicar por quê. Lá em João 4, nos versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, quando nós lemos os versículos anteriores e os posteriores a esses que nós lemos, nós entendemos que a mulher vai buscar água e Jesus a encontra. E Jesus começa a falar com essa mulher de assuntos cotidianos da vida dela, sobre o casamento e outros mais, para que depois ele fale da verdade bíblica. Vamos nos aprofundar nisso. Bom, depois que a gente prepara o solo, né, com amor, compaixão, empatia, simpatia, e ajuda, seja ela física, mental, espiritual, emocional, é hora de dar início à segunda etapa do processo do discipulado, o plantio do solo. Bom, essa fase de plantio, ela se dá, gente, através do compartilhamento do testemunho pessoal, de literatura evangelista, cursos bíblicos, rádio, TV. E sobre rádio e TV eu tenho uma indicação para vocês. Se vocês querem começar a aprender mais da Bíblia ou querem discipular alguém para que esse alguém saiba mais da Bíblia através do rádio e da TV, assistam a TV Novo Tempo. Gente, essa TV, ela é maravilhosa. Ela só fala das verdades bíblicas, ela não tem propaganda nenhuma. E a cada intervalo nós aprendemos um pouquinho mais da Bíblia. Recomendo a você que assista ou escute pela rádio. Bom, e também, gente, a fase do plantio se dá através de convites de programações da igreja. Bom, essa etapa do plantio, ela é uma extensão de preparação. Ou seja, ontem nós vimos a preparação do solo. Hoje nós estamos vendo o plantio. O plantio só pode ocorrer depois que nós preparamos o solo. Sem a preparação do solo, não pode haver um plantio. Então, plantar a
sementes é essencial para que haja uma boa colheita. Sem que nós plantemos boas sementes, não vai haver uma boa colheita. Bom, gente, existem muitas maneiras de realizar esse plantio no processo do discipulado. E todas essas maneiras têm um mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? É fixar as verdades espirituais no solo. Ou seja, é levar as verdades espirituais para o coração do seu discipulado. Bom, o plantio dessas sementes, ela deve ser uma prioridade na vida de todo discípulo de Cristo. Ou seja, todo discípulo de Cristo precisa ter em mente todo esse processo, mas principalmente a fase do plantio. Uma conversão, ela pode ir de assuntos cotidianos a questões espirituais. E nós percebemos isso nesse diálogo da mulher samaritana com Jesus. Leiam esse capítulo 4, dos versículos 1 a 18. Gente, vocês vão se surpreender e Deus vai falar com vocês. Eu tenho certeza disso. Nós percebemos que Jesus fala de vários assuntos com ela primeiramente. E depois que ele começa a ganhar a confiança dela, é que então ele fala de assuntos espirituais. E é isso que nós aprendemos ontem e vamos focar toda essa segunda temporada. Primeiro, nós precisamos amar. Primeiro, nós precisamos falar outras coisas para que nós ganhemos confiança para depois apresentar o Evangelho. Bom, nesse vídeo, nós vamos aprender as principais maneiras que devem ocorrer o plantio. Então, bora saber? Bom, Cristo, ele é o nosso exemplo. E como nosso exemplo, ele deixa um passo a ser seguido em cada fase. Ontem, nós aprendemos que ele tratava super bem as pessoas, que ele se familiarizava com elas, para que então gerasse confiança para depois ele apresentar o Evangelho. Nessa fase, ele também nos deixa um passo a ser seguido. Jesus, ele sempre procurava uma oportunidade para confrontar as pessoas com as verdades bíblicas e apresentar para elas o reino de Deus. Bom, muitas vezes as oportunidades estão às nossas vistas, mas muitas vezes elas podem não acontecer. E quando as oportunidades não acontecem, quando elas não aparecem, então a gente precisa ter folhetos em mãos, folhetos evangelísticos que vão levar o evangelho às pessoas. E existem muitas histórias de pessoas que foram convertidas através de um folheto. Então, gente, esses folhetos, para quando não aparecem oportunidades para que a gente entregue às pessoas, eles precisam conter mensagens bíblicas. E esse tipo de literatura, gente, folhetos, livros, eles podem ir onde nós não podemos. Eles podem chegar aonde a gente não pode. E serem lidos em momentos que nós não podemos falar. Bom, essa é uma maneira para que cristãos introvertidos usem. Porque muitas pessoas são tímidas e não conseguem falar abertamente às pessoas pessoalmente. Então, essa alternativa é para você. Talvez você não consiga falar muito pessoalmente, não consiga se desprender e comunicar o evangelho à pessoa. Mas você pode utilizar de folhetos ou livros para que você entregue às pessoas e para que a partir daí você comece a realizar um plantio da verdade espiritual no coração dos seus discipulados. Bom, quando nós lemos João 4, nós vemos que há um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Gente, Jesus,
ele até quebrava regras sociais e culturais para pregar o evangelho, para estar perto das pessoas e as amar. E nós vemos duas principais quebras de regras que ele fez. A primeira delas é que, pelas regras sociais da época, um homem nunca podia conversar a sós com uma mulher publicamente. E ele fez isso com a mulher samaritana. Ele conversou a sós com ela publicamente. A mulher samaritana, gente, ela buscou água no período mais quente do dia, provavelmente no período da tarde. E as outras mulheres, elas buscavam ou de manhãzinha ou à noite, nos períodos mais frios, né? Para evitar o sol e o calor. Mas ela não. Ela foi no período mais quente do dia para exatamente evitar de ser vista. Por quê? Porque a sua vida era pecaminosa. E quando nós lemos essa história, nós entendemos por quê. Vou deixar vocês curiosos para que vocês leiam. Jesus, ele transgrediu outra lei social, a segunda. É outra norma, né? Porque um judeu não podia conversar com a samaritana. Ele era judeu. E mais uma vez, ele quebra uma regra social para estar perto de alguém e falar de Deus para ela. Jesus, gente, ele se esforçava para alcançar o coração das pessoas e não foi diferente com a samaritana. Ele se esforçou até a última palavra que ele disse para alcançar o coração dessa samaritana. Nós somos chamados para estabelecer diálogos, assim como Cristo estabelecia. Para estabelecer diálogos que levem Cristo às pessoas, e não palavras banais, conversas banais, mas diálogos que foquem em Cristo e levem a pessoa a pensar em Cristo. Quando um relacionamento de confiança é construído, e nós estamos falando isso desde ontem, é hora de então apresentar as verdades espirituais. Jesus esperou que a mulher samaritana estivesse já com a confiança dela gerada nele, né, depois de ter conversado sobre o casamento e outras questões, para que então ele apresentasse a ela as verdades do reino de Deus. Então, nós aprendemos que nós precisamos utilizar meios para pregar o evangelho. E talvez você precise achar um desses meios para que você comece a ser um discipulador para o seu discipulado. Tá? Bom, vamos ler um comentário de Ellen White, né, como nós fazemos todos os dias aqui. E eu achei muito interessante esse comentário para frisar uma questão que eu quero frisar com vocês. A disseminação da verdade de Deus não está limitada a alguns pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser semeada sobre todas as águas. Ou seja, a função de discipular e de pregar o evangelho não é só do seu pastor, querido. É sua. A função de pregar o evangelho e de ser um discipulador não é do seu pastor, não é do seu próximo, é sua. A função de pregar o evangelho e ser um discipulador é de todos nós. Coloque isso na sua cabeça e comece a pensar em algum meio para que você pregue esse evangelho e para que você seja um discipulador e comece a discipular pessoas para o reino de Deus. Bom, como todos os dias, nós também temos um motivo de oração. E o motivo de oração de hoje é que nós oremos para que possamos espalhar as verdades por diversos meios. Oremos para que Deus nos mostre
o melhor meio a ser usado para que essa mensagem seja espalhada por nós. Por exemplo, oremos para que, se for da vontade dele, que a gente abra um canal no YouTube, que a gente fale de Deus no Instagram, fale de Deus no Facebook, fale de Deus em qualquer lugar. Oremos para que ele nos mostre qual o melhor meio que nós podemos usar. Bom, gente, então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, orem por isso e passem a espalhar o Evangelho por todos os meios. Que Deus te mostre qual o melhor meio que Ele quer te usar. Fiquemos agora com a nossa música tema. Reflitam nela e tenham um bom resto de dia. Até amanhã.